O acervo de biodiversidade da Universidade Federal do Paraná vai à internet. É o projeto Taxonline, que cria a rede paranaense de coleções biológicas. O objetivo é colocar o material coletado e catalogado por diversas fontes à disposição da comunidade acadêmica. Quando o sistema estiver totalmente implementado, o pesquisador vai ter uma grande facilidade de acesso aos exemplares mantidos nas coleções. Então ele não inclui somente os insetos, mas ele inclui também outros grupos taxonômicos de animais e também os herbários, né, que são de plantas. Nós temos atualmente, para início dessa rede, né, por questões principalmente de logística e de recursos financeiros, somente 8 coleções. Não significa que o Estado tenha só 8 coleções biológicas, mas o Estado tem muito mais coleções que virão a ser unidas ao projeto num período um pouco mais longo, né, à medida que que nós tenhamos mais recursos. Então, a priori, nós temos a coleção entomológica Padre Jesus Santiago Moure, né, como parte do projeto, o Museu Botânico Municipal de Curitiba, a coleção de Cidiácea do Departamento de Zoologia, o herbário aqui da Universidade Federal do Paraná, a coleção mastozoológica, ou seja, de mamíferos, também aqui do nosso departamento, coleção de peixes do Museu de História do Capão da Embuia, o herbário de Londrina, assim como o Museu de Zoologia de Londrina e a coleção de sons de Londrina. Eu vou dar um exemplo, né, pegando uma caixinha de insetos, né, e aqui nós temos, então, a caixinha de insetos e cada exemplar desse, ele contém um número, né? Cada exemplar desse, então, é adicionado a esse banco de dados que nós temos aqui. Cada exemplar desse, ele possui um número e as informações relativas a esse exemplar, eles são colocadas aqui. Então, registro do exemplar, o país no qual ele foi coletado, o estado no qual ele foi coletado, município, localidade, latitude, longitude, todas as informações desse exemplar são colocadas aqui, assim como biologia, morfometria, dados de taxonomia, ou seja, o nome da família a que ele pertence, da ordem a que ele pertence, né, o nome da espécie, o nome do gênero, né, são todos colocados aqui. E aqui ainda nós teríamos um espaço para a colocação de uma foto desse exemplar, né, que infelizmente ainda não estamos com material disponível, material óptico disponível para a confecção dessas fotos, mas assim que nós tivermos, provavelmente no segundo semestre, isso já estará disponível para toda a comunidade científica e leiga. O desafio é imenso. Apenas no Museu Padre Moure são 5 milhões de exemplares acondicionados em caixas e guardados em gavetas, a maior parte deles aguardando identificação. Só 500 mil, 10% do total, já foram descritos. São representantes de todos os lugares do país, principalmente o Paraná, e também representantes de vários grupos taxonômicos. A maioria dos exemplares está com os grupos Hymenoptera, principalmente porque o Padre Jesus Santiago Moure foi um estudioso em Hymenoptera, especificamente Apoidea, e também Coleoptera, cuja maioria, a maioria dos professores trabalharam com coleópteros aqui, e são os besouros. Temos também representantes de Diptera e de Lepidoptera, que são grupos. Dípteros são, como o nome diz, dípteros, né, possuem 2 asas, são as moscas, e também Lepidópteros, que são as borboletas. Há professores que trabalham com Hemiptera, que são as cigarrinhas, e assim nós temos então uma coleção que dentro do Brasil é a terceira maior em número de exemplares, e talvez a terceira também em qualidade de material. Quando eu digo qualidade de material, o que eu quero dizer? E material identificado e material que foi estudado.
Esses belos exemplares coloridos são alguns dos insetos que esperam por uma descrição detalhada de seus hábitos e características. Na realidade, a coloração nesses exemplares, ela não quer dizer, não que não queira dizer muita coisa, mas não se sabe exatamente a sua função, né? Normalmente nos animais, de forma geral, a coloração ela é atrativa, né, entre os casais. Então, normalmente os machos eles são mais coloridos, por exemplo, nos peixes, né, nas aves, os machos são bem coloridos para atrair as fêmeas para a reprodução. Nesse caso, não há qualquer tipo de inferência com relação à coloração. O que dá para perceber nessa gaveta, né, é a grande variedade ou a grande diversidade que nós temos na região neotropical, né? Esses exemplares eles são aqui do Brasil e nós temos, e sabe-se atualmente que 20% da biodiversidade está na região dos neotrópicos, né? E esses exemplares, especificamente, eles não são conhecidos do público em geral. Normalmente a gente vê os exemplares desse aqui, que são aqueles pretos que vão à luz durante a noite. Eu não sei se vocês, se todos têm conhecimento, mas a maioria das pessoas ou das crianças já viu, né? Na rua, às vezes no verão, a rua fica cheia desses exemplares, mas são daqueles pretos, né? Então, esse material, ele é científico realmente, porque ele tem um objetivo de estudo e ele não é de conhecimento da maioria das pessoas, né? A importância do acervo é muito grande. Nessas gavetas está preservada parte da história da biodiversidade nacional. Seu estudo produz informações que geram benefícios ao país. Nós temos então aqui na coleção entomológica um patrimônio de biodiversidade reconhecido internacionalmente e que infelizmente ainda não foi reconhecido principalmente pelos nossos governantes, né? Nós temos, por exemplo, exemplares que antigamente estavam na natureza e que hoje, por essa flora ou essas áreas terem sido degradadas, não há mais exemplares na natureza e nós os temos aqui. Então, falta ainda esse reconhecimento e essa vontade política que nós estamos buscando. Se esse reconhecimento vier, nós temos certeza que todo esse conhecimento dos pesquisadores e toda essa informação contida na coleção será repassada à sociedade em forma de benefícios e sairá, né, do que a gente chama de inércia, né, que nós temos nos encontrado nesses últimos anos. Conhecimento é o diferencial entre o método da tentativa e erro e o de planejar para executar com qualidade. Como que eu posso transformar um inseto espetado numa gavetinha em informação que venha a ser útil para o futuro, né? Ou para as próximas gerações? Com um inseto espetado na gaveta, eu posso, por exemplo, prever, né, fazer previsões de áreas para conservação, por exemplo, né? Como? Eu faço um mapeamento de uma espécie ou eu vejo que determinada região ela tem uma quantidade muito grande de espécies endêmicas, ou seja, que são originárias daquela área, né? E eu vou dar preferência a conservar aquela área. Então, se eu tenho, por exemplo, se o governo tem, por exemplo, 2 áreas e ele necessita saber qual das 2 ele tem que preservar, por quê? Porque nós sabemos que hoje, politicamente e economicamente, é impossível se preservar tudo. Então, o que se quer é o uso sustentável, né? Então, como que a gente prevê qual das 2 áreas devem ser utilizadas, né? Fazendo esse tipo de trabalho. Então, entre as 2 áreas, eu vou fazer um levantamento, vou pesquisar em qual das áreas tem um maior número de diversidade, tem mais diversidade, e eu preservo aquela que tem a maior representatividade e que tem maior número de espécies endêmicas, por exemplo. Outras coisas que podem ser previstas são... muitas espécies estão em extinção, né? Isso é uma coisa que todo mundo ouve. Como eu digo, a minha própria filha, né, na escola diz: mãe, mas o que é uma espécie em extinção? Espécie em extinção é aquela que, principalmente por se estarem degradando áreas, ela já não tem mais o recurso que ela encontrava na natureza, ela possui esse recurso e ela não tem mais como sobreviver, não tem mais de onde conseguir a fonte de energia e ela acaba
morrendo e não se proliferando, né? Então, se eu tenho no laboratório essas espécies e eu posso estudá-las e eu posso definir aonde elas se encontram na natureza, com através do estudo do que eu tenho na coleção, eu posso fazer uma previsão de aonde coletar esses exemplares. Como? Eu vejo aonde essas espécies ocorriam, qual era a temperatura, qual era o clima, né, qual era a umidade do local onde ela se encontrava, e eu vou tentar encontrar um local, em vez de sair, por exemplo, coletando todo o material do estado do Paraná, ou em todos os locais do estado do Paraná, eu vou coletar num local onde a temperatura é semelhante àquela onde eu encontraria o exemplar. E a probabilidade de eu encontrar esse exemplar na natureza é muito maior, né? Então, nós temos várias metodologias, nós podemos, com o material de laboratório, fazer um levantamento histórico e descrever o relacionamento filogenético desses grupos. Eu posso inferir no que foi a história evolutiva do estado do Paraná, por exemplo, né? Somente com o que eu tenho na coleção. Eu posso dizer qual foi a história geológica do estado do Paraná com o que eu tenho numa coleção. Então, as informações contidas na coleção são muito importantes e elas todas são recursos para que eu venha a ter uma geração mais feliz, uma geração onde os recursos não tenham acabado, né? E é o que nós, aqui do departamento, visamos com esses vários projetos que nós fazemos. Em certos casos, os exemplares aqui guardados tornam-se as únicas testemunhas de uma história que já desapareceu. Esses exemplares, eles são representantes de um gênero chamado Harmonia, e essa espécie em particular, ela foi introduzida nos Estados Unidos a partir em função do hábito da larva desses exemplares. As larvas desses exemplares, ou dessa espécie, elas são predadoras de pulgões, né? E como todos sabem, os pulgões eles são pragas, normalmente, de cultivares, e causam muitos danos e danos econômicos também, né? Então, essa espécie ela foi introduzida nos Estados Unidos para controle do pulgão. E o que aconteceu? Como ela não era nativa, ela foi introduzida, ela tomou conta da área, né, dos Estados Unidos e começou como ela era muito agressiva, ela começou a deslocar as espécies nativas. E hoje ela praticamente tomou conta de toda a fauna, né, de Coccinellidae, né, que é a família a que esse grupo pertence. Então, as coleções, elas são importantes também, porque elas são o histórico, né? E com esse histórico nós conseguimos determinar se a espécie ela era nativa ou não de uma região e se ela deve ser ou não introduzida em outra região. Por quê? Porque há riscos sérios, né? Como esse exemplo que eu acabei de comentar aqui com vocês, de que uma espécie que não era nativa, ela acabe prejudicando a fauna silvestre da região, né? Então, esse animal agora, ou essa espécie, ela está sendo descoberta aqui no Brasil e com a mesma agressividade. Então, aonde há um ano atrás, pesquisas nossas aqui do departamento e material coletado dessas pesquisas indicam que haviam outras espécies de joaninha, hoje a gente vai à mesma área e não encontra mais essas espécies de joaninha, e somente essa espécie de Harmonia. Então, a partir desse conhecimento prévio, desse material que a gente chama de material testemunha, que está depositado aqui na coleção, né, de estudos do ano passado, de 2 anos atrás, se não me engano, nós podemos, então, saber que essa espécie está tirando as outras da nossa região, né? Então, esse é um exemplo de como a coleção ela pode ser útil, inclusive, para essa questão, né, tão atual de espécies invasoras ou invasivas, né? O acervo do Museu Padre Moure guarda mais tesouros. Nesse armário são conservados os exemplares tipo,
3.000 insetos descritos pela primeira vez por pesquisadores da Universidade Federal do Paraná. E aqui vocês podem ver, né, eles têm uma colocação diferenciada na coleção, inclusive com etiquetas coloridas, né? A vermelha significa que é um tipo que seria o exemplar mais importante dentro da coleção, e a azul um parátipo. O que seria esse exemplar com etiqueta vermelha? Quando nós, cientistas, descobrimos na natureza uma espécie nova para a ciência, essa espécie nova ela é trazida para o laboratório e ela é descrita. Normalmente, como são insetos, o que a gente faz? A gente não traz um exemplar, né? Nós trazemos mais de um exemplar, por quê? Principalmente pela fragilidade, e esse material ele tem que se perpetuar numa coleção, ele tem que ficar por anos na coleção. Então a gente traz uma série, normalmente de 10 exemplares, por exemplo, e escolhe, dentre esses 10 exemplares, um que esteja mais inteiro, né, morfologicamente falando, que ele tenha todas as partes do corpo, pernas, antenas, etc. E esse exemplar ele vai ser colocado na coleção e vai ser base para estudos, ou vai representar perante toda a comunidade científica de todo mundo o nome daquela espécie, né? Então ele tem que estar bem acondicionado, porque ele, daqui 100, 200 anos, ele vai ter essa função de identificação do nome, né? Então o pesquisador que está na China, se ele encontrar, e é óbvio que é mais difícil, né, encontrar espécies que sejam distribuídas tanto na China quanto na região neotropical, mas vamos que isso aconteça, ele vai, o que ele coleta em outro lugar do mundo, ele vai ter que pegar aquele exemplar. Se ele tiver alguma dúvida com relação à identificação, ele vai ter que vir a esse exemplar aqui na nossa coleção, né? Então, inclusive, um dos objetivos do projeto, né, do nosso projeto, da Rede Paranaense de Coleções Biológicas, é que esse pesquisador, ele não tenha que vir à nossa coleção, ou ele tenha que emprestar esse material da nossa coleção, porque esse material ele vai estar online, a foto do exemplar, todos os dados do exemplar, e tudo que nós conseguirmos disponibilizar online de informação a seu respeito, né? O armário é uma conquista recente, fruto do investimento para melhor conservar os insetos da coleção. Esse armário deslizante, né, foi colocado aqui inicialmente, né, é só esse conjunto de armários, como a gente diz, são os 2 pães de um sanduíche, porque nós temos problema com espaço, né? Há muitos exemplares a serem acondicionados à coleção e, como todos sabem, o espaço físico da universidade ou do nosso departamento mesmo, ele já está no seu limite. Então, esse armário ele é bom porque você pode dobrar a quantidade de exemplares que você coloca na coleção. Como nós não temos recursos financeiros para colocar em toda a coleção, nós optamos por colocar nesse primeiro jogo de armários os exemplares que seriam mais importantes para nós, né, ou para a ciência. E nós então estamos retirando aqueles exemplares tipo, que são cujos representantes são base para a descrição de espécies novas, nós estamos retirando da coleção, porque eles estavam incorporados à coleção de forma geral, e nós os estamos colocando aqui. Além da questão do espaço, esse armário ele é bom porque ele é mais seguro, né? E como vocês devem ter observado, ele foi colocado na entrada da coleção. Por quê? Porque em caso de incêndio, o que se faz? Inicialmente, de um desastre, né, mesmo inundação ou alguma coisa assim, os primeiros exemplares que devem ser retirados da coleção são os tipos. Então a gente coloca com uma facilidade de acesso maior, né, em relação aos outros exemplares da coleção. Há também a questão de que eles ficam melhor acondicionados. Como vocês observaram, ele é fechado e há mais facilidade em se condicionar a questão de umidade, de temperatura, né? Todas essas variáveis elas são controladas dentro de uma coleção. Por quê? Porque se há muita umidade, esses exemplares que estão aqui eles podem criar fungos, né?
E se a temperatura está muito alta, esses fungos se proliferam e há a questão de proliferação de outros insetos também, vivos no caso, né, e que viriam se alimentar desses exemplares mortos. Então nós temos que manter a temperatura a mais ou menos 25 graus e a umidade abaixo de 50%. A criação desse museu teve origem em 1938, a partir do trabalho do fundador do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná, Padre Jesus Santiago Mouri. Ele é a pessoa responsável, então, pelo início da coleção entomológica e foi quem trabalhou ainda, ele vive, o Padre Mouri está com 95 anos, mas, infelizmente, no ano passado ele teve um problema de saúde e teve que se retirar. Mas até o ano passado, com 94 anos, ele ainda trabalhava e quem estivesse aqui no departamento podia vê-lo correndo pelos corredores, né? Então, ele foi o grande responsável pelo início da coleção. Então, aqui vocês podem ver, né, a foto do padre. Daí aqui vocês veem, por exemplo, pesquisadores e curadores, quem são os pesquisadores e quem trabalha no nosso departamento, com os vários grupos. Então aqui nós temos Diptera, Coleóptera, Hemíptera, Himenóptera, né? Todos os grupos de insetos. E aqui uma coisa bastante interessante que é a informação da nossa coleção disponibilizada por um programa do estado de São Paulo atualmente, que é o Banco de Dados do Species Link. Se eu clicar aqui no Species Link, Banco de Dados do Species Link, nós vamos à página do Centro de Referências em Informação Ambiental, que atualmente é o responsável por toda a informação disponibilizada do projeto Biota em São Paulo, né? O projeto Biota foi é um projeto de levantamento no estado de São Paulo, da fauna do estado, e tem toda a sua informação colocada nessa rede Species Link. Então nós vamos a essa rede, o Species Link, nós temos o banco de dados e ferramentas e nós vemos aqui então as nossas coleções. DZUP é o nosso acrônimo, Departamento de Zoologia da Universidade do Paraná, né? Aqui a Fidóide, a Coleóptera, Diptera, Lepidóptera, Tricóptera, etc. Se nós entrarmos na coleção de Coleóptera, nas informações de Coleóptera, nós vamos então as informações dos exemplares que estão depositados aqui, né? E como que essa informação é passada à coleção? Vou colocar o nome de uma família, né? Eu faço uma busca por grupo taxonômico. E essa informação ela vai ser colocada aqui e eu posso, então, ou qualquer pesquisador do mundo sabe o que nós temos aqui e uma das funções disso, além de nós sabermos o que vai, ou podemos fazer previsões, por exemplo, de áreas conservadas, né, ou do que é espécie invasiva ou não, ou espécie invasora, eu posso saber, por exemplo, que já há áreas no estado do Paraná que não precisam mais ser estudadas, ou não há necessidade de que se faça mais levantamentos entomológicos. Então há uma economia de tempo, uma economia de recursos, né, uma economia de gastos, inclusive da população, né, porque todo esse trabalho ele é feito normalmente com recursos do governo, né. Então, aqui, então, né, vocês podem ver, né, entramos com todos os dados da família Escolitidae que estão colocados no banco de dados da Universidade Federal do Paraná, né. O Paraná é o segundo estado que está entrando nesse projeto, né. Então, é uma coisa bastante interessante que vai ter uma utilidade muito grande para toda a população. A priori, a categoria que é mais beneficiada com esses dados colocados na internet são os pesquisadores e os cientistas do mundo todo. Não que um leigo não possa acessá-los, ele pode acessá-los, mas as informações não serão tão úteis quanto para um cientista, no caso, né? Agora, o fácil acesso de um pesquisador lá dos Estados Unidos à nossa coleção economiza muito tempo, não só por exemplo, ele não ter que vir a Curitiba para saber o que nós temos na nossa coleção, mas de recursos financeiros, mas também de
trabalhos que vão ser imediatamente publicados a partir dessa informação, né? Então, não só a questão financeira, mas a questão de tempo de avanço tecnológico também é muito grande, né? Quando estiver totalmente implementado, o projeto Taxon Online vai ficar igual ao da Universidade Norte-Americana de Harvard. Ele vai mostrar as imagens desse exemplar, olha. Tá? Se eu clicar aqui, ele vai me dar uma foto maior ainda, com detalhes melhores ainda. Esse aqui é uma mosca, né, da família Sirve. E aqui você tem todos os, olha, aqui você tem de um olho de frente. Aqui, lembra das etiquetas que eu comentei com vocês? Eles tiram foto das etiquetas, olha. Então, se eu clicar, aqui vai ter, desculpe, aqui vai ter a etiquetinha vermelha que eu comentei com vocês, o número do exemplar, o nome ainda escrito à mão, Melanostoma tigrina, quem identificou essa espécie e o ano. Deixa eu mostrar de novo. Tá? Então é isso que nós pretendemos fazer. Deixa eu mostrar aqui de uma asa, que é o que mais se enxerga, né? Então aqui a asa, olhem a asa da mosca, com todos os detalhes. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então o pesquisador, eu, por exemplo, se eu preciso trabalhar com essa espécie Melanostoma tigrina, eu não preciso ir a Harvard para trabalhar esse material. Eu posso vir ao computador e observar as informações que eu gostaria de obter, o que eu gostaria de utilizar no meu trabalho, sem necessitar ir até Harvard para observar esse material. Então, a economia de tempo é muito importante, né? A gente não precisa mais perder tanto tempo para fazer um trabalho científico de qualidade. Quanto tempo a universidade estará com tudo isso online? A nossa previsão, bom, tudo é um pouco difícil, né? Porque, assim, de prever, porque como se a gente for ver 5 milhões de exemplares, sendo que 500 mil tem nomes, a gente ainda precisa dar nomes a mais 4 milhões e meio de exemplares, e mesmo que a gente considere só os 500 mil, para colocar toda essa informação, como vocês viram aqui, exemplar por exemplar, com etiquetinha, isso vai demorar alguns anos ainda, é um trabalho que eu não vou ver completo. A minha vida, vamos dizer que eu vivo há mais uns 40 anos, sendo bastante otimista, eu acho que não vou conseguir ver toda essa coleção ainda online, né? Mas o material tipo mais importante, que são aqueles 3 mil exemplares, provavelmente mais um ano, no ano que vem a gente já tem online, né? Então, a gente vai separando por prioridades, na realidade, né? Você vai colocando à disposição da comunidade científica o que se considera mais importante, no caso agora, os tipos, né? A informação do material tipo.